Olá, tudo bom? Eu sou morador de rua, tô aqui na minha barraca. Eu acho que eu vou morar numa casa. As minhas tutoras, elas são muito boas, elas estão organizando isso pra mim. Elas estão negociando uma casa que eu fui ver e tá ficando, acho que vai dar certo. Fazer esse vídeo, tentar fazer rápido, que eu tô com pouca energia no celular, pouca bateria. E é 6 e pouco da manhã, quase 7, né? Fazer um vídeo que ontem chegou um áudio para mim de um conhecido, e o pessoal da área de saúde já tá falando que a pandemia vai voltar, já tá uma repercussão grande já, né? Eu vou citar aqui Mateus 24, né? Falar um pouco a respeito disso, né? O que aconteceu comigo, mas teria que ser um vídeo bem longo, porque são várias questões, várias passagens aqui de Mateus 24, né? E eu não fiz um levantamento mais apropriado, né? E eu vou ler sem ler, sem ter lido agora, né? Faz tempo que eu não leio, né, essa parte aqui. Mas eu vou ler e vou dando a interpretação, né? Mateus 24, capítulo 24, versículo 1. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A estrutura do templo. Então, para a gente poder receber a graça, né? A gente tem que se aproximar de Jesus, como os discípulos fizeram. A gente tem que se aproximar, não se afastar de Jesus, como a raça humana está fazendo, né? Nos dias de hoje, né? E eles queriam mostrar a estrutura do templo. Essa estrutura, eu usei essa expressão em um dos vídeos passados, né? É a estrutura da estrutura, né? Jesus é a estrutura desse mundo, né? É a estrutura do nosso corpo, né? Só que aqui, nesse versículo, os discípulos queriam mostrar a estrutura do templo. Por quê? Vamos ver aqui no versículo 2 o que está escrito. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Ele está perguntando para os discípulos: não vedes tudo isto? Vocês não vê tudo isso? O templo, as cidades, as construções, edifícios. Deus não gosta dessas coisas. Ele gosta que as pessoas vivessem no campo, não nas cidades grandes. Em verdade, olha o que ele diz agora. Eu vou comprovar isso que eu estou falando. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso mesmo, esse versículo ele é emblemático, porque Jesus destruiu o templo, que faz parte da religião, e agora ele vai destruir tudo isso que o ser humano, o homem, está construindo. Essas coisas, esses monumentos, essas edificações, ele vai destruir tudo. Vai chegar o tempo que vai acontecer isso. Jesus já cumpriu tudo, mas ainda falta cumprir somente o tempo das coisas. E realmente, não ficará pedra sobre pedra. É isso sempre que eu falo, que quando eu começo a abrir a boca, eu sempre falo. E agora, a partir de agora, eu vou falar tudo o que eu penso. E daí eu falo assim: não vai ficar pedra sobre pedra.
porque eu estou fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Versículo 3. E, estando assentado no monte das oliveiras, Jesus ele vai destruir tudo, acabou seu carro, sua casa, sua moto, sua conta em banco, seu trabalho, ele vai destruir tudo, já está programado já. Na Bíblia está escrito, está codificado. Depois, com o tempo, a gente vai entrando mais minuciosamente nesses detalhes. Versículo 3 de Mateus 24. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, a palavra assentado significa que ele está descansando. As pessoas elas têm que descansar, não ficar fazendo atividades que são irrisórios, inúteis para o nosso tempo. Não ficar se preocupando com a vida deste mundo. A gente tem que se preocupar com a vida eterna, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, é um monte importante no cenário bíblico, chegaram-se a ele. Esse Monte Oliveira fica perto de Jerusalém. Em Lucas também fala sobre isso, e Jesus ficava olhando de Jerusalém para esse monte, porque estava muito próximo esse monte. E a palavra monte significa várias coisas. Inclusive, monte está com M maiúscula. E eu não tinha observado. Monte das Oliveiras, com a letra O maiúscula também. Quando o monte é com M maiúsculo, significa que pode ser tanto o monte físico como o monte carnal, que são as pessoas, que somos nós. Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular. Então você tem que chegar até Jesus particularmente, através das orações, da leitura da palavra, assim que você vai se aproximar de Jesus. Não vivendo nesse mundo materialista que todo mundo vive. E é uma coisa particular, individual, entre você e Jesus Cristo. As outras pessoas, elas não têm que participar, por isso que chama particular, é pessoal, é íntimo. Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Interrogação. Tá vendo? Os discípulos, eles já estavam perguntando para Jesus há 2000 anos atrás quando ia acontecer o fim do mundo. Nós já estamos prestes ao fim do mundo por causa de todos esses sinais, essas coisas que nós estamos vendo acontecer no nosso tempo. Então, não ficará pedra sobre pedra, igual estou falando. Versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tá vendo? Hoje em dia todo mundo, os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes educacionais, os líderes de saúde, eles enganam todo mundo, ó. Jesus aqui, ó, ele já está avisando há 2000 anos atrás. Acautelai-vos, tenha cuidado, que ninguém vos engane. A palavra engane, então quer dizer que há muita enganação nesse mundo. E está todo mundo caindo no conto do vigário. Todo mundo está
dormindo num sono que não quer acordar. Não é o sono eterno que a pessoa está dormindo. É o sonho do prazer do mal. Versículo 5. Esse sonho que as pessoas estão tendo é pesadelo. Vai ser pesadelo, porque agora eles estão maravilhados. Todo mundo está maravilhado com a alta tecnologia, high-tech, que nós vamos falar disso, porque a doutora Primavera fez um livro e ela fala sobre muito isso, alta tecnologia. Esse livro da doutora Primavera, que ela fala sobre isso, a maior especialista do mundo em alimentação natural, agroecológica, ela falou isso há 30 anos atrás. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 4, versículo 5 agora. Porque muitos virão em meu nome, e dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que está acontecendo no sistema religioso. Todas as religiões falam que é o Cristo que está representando o Cristo, Deus, Jesus Cristo. Eu sou significa o nome bíblico, emblemático de Deus e Jesus Cristo. Eu sou. Em Êxodos fala sobre isso. Depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso. Em João fala sobre isso. O nome de Jesus é eu sou. O nome de Deus, eu sou. Você tem que ser de Cristo e de Jesus, não do mundo enganador. Você fica nesse mundo achando que você pode fazer de tudo, porque Jesus Cristo já te salvou. Os cristãos, eles pensam assim: agora eu vou poder usufruir do mundo, vou poder viver igual os reis da terra, os senhores do mundo. Eu estou vivendo no mundo onde Deus, com D minúsculo, está criando uma inteligência artificial, está criando alimentos modificados geneticamente. Mas você está sendo enganado, meu irmão. Você está sendo iludido. Você está se afastando da presença de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Acorde, acorde. Olhe o que está escrito aqui, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome. É o que está acontecendo. Hoje em dia tem igrejas, religiões e tudo quanto é nome falando de Deus e de Jesus, mas eles não pregam a palavra para a pessoa sair da Matrix, sair do mundo. A Matrix que o diabo criou. Pelo contrário, eles estão fazendo com que as pessoas, os irmãos, os fiéis, os crentes, se encolarizem, se acorrentam neste mundo que o diabo está criando, está formando, para poder levar a alma das pessoas incautas que não têm a mínima vontade de mudar de vida. Elas querem ficar nessa vida medonha, nessa falsa paz, nessa falsa ilusão de que elas são santas, que elas são felizes, alegres, que elas têm saúde, mas por dentro elas estão podres. É só uma aparência esse mundo. Então no versículo 5 está escrito assim, de Mateus 24, porque muitos virão em meu nome, é o que está acontecendo, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, Jesus acabou de revelar aqui, já revelou há 2000 anos atrás, mas nós estamos revelando agora no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é o canal autêntico, testificado
por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E tá tocando um sino aqui de igreja, nunca ouvi esse sino. Tocou umas 4, 5 vezes. Tem umas igrejas aqui, mas é evangélica, né? Protestante. Tem uma igreja lá embaixo que é meio igreja, meio esqueci o nome agora que se fala, católico também, né? Agora que eu tô lembrando, né? É aqui perto, né? Enganarão a muitos. Muito significa muita gente. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões estão sendo enganadas, no mínimo. 7 bilhões. Eu vireis de guerras e de rumores de guerras. As guerras já aconteceram, estão acontecendo. Os rumores sempre acontecem. Não é uma coisa futurística. É uma coisa do nosso passado que está acontecendo no nosso presente e que vai acontecer ainda no nosso futuro. No caso de Jesus, quando ele estava vivo falando estas palavras, ele já estava anunciando que iria acontecer muitas coisas, porque ele veio há 2000 anos atrás. Então, para ele era futuro, mas para nós é o presente e o passado. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui prova isso que eu acabei de falar. Está acontecendo, já aconteceu guerras, mas ainda não é o fim, porque ainda nós estamos vivos ainda aqui na terra. Portanto, versículo 7 de Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Pode ver a decadência do mundo, das pessoas. Isso já aconteceu e vem acontecendo. É só pegar os livros de histórias oficiais que o governo, que os reinados, que o mundo escreveu e acompanhar, ler e ver que já aconteceu fome, pestes, terremotos em vários lugares aqui da terra. E pela Bíblia também a gente consegue ver isso, é uma previsão que Jesus está dando. É só os crentes e os cristãos que têm os santos, os limpos de coração, os fiéis, os dignos, os que perseveram na palavra, que têm esse conhecimento que as pessoas do mundo não têm. E vários irmãos da igreja, do templo, também não têm, em templo cristão. Não templo misturado, não a religião misturada, não cristianismo misturado. Hoje em dia não existe um verdadeiro cristianismo. As pessoas são tudo falsas que estão dentro da igreja. Mas todas estas coisas, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Esse princípio das dores é uma coisa que já aconteceu e vem acontecendo. Esse princípio das dores, no meu entendimento, é quando Jesus desce, se materializa, se encarna, e Melquisedeque sobe, que é o sacerdote que ficava tomando conta das coisas espirituais aqui da terra. Melquisedeque é o sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Eu falo muito dessa ordem, porque é essa ordem que rege espiritualmente os mundos terrenos, espirituais. Ele que controla os espíritos imundos. Quando Deus quer punir as pessoas, Melquisedeque, ele libera os demônios, os espíritos malignos, para agirem na vida, no corpo, no mundo das pessoas
que estão longe de Deus, ou algum irmão que já se converteu, recebeu o batismo do Espírito Santo e está no mundo do vício, que não consegue largar as coisas do mundo. Então, esse cristão, ele é amaldiçoado. Os espíritos entram dentro do corpo dele, os espíritos imundos, os anjos caídos, e o ato dele se transforma pior do que no começo. E daí o Espírito Santo, ele sai do irmão cristão, do corpo que é o templo. O corpo, nosso corpo carnal é o templo de Deus. O Espírito Santo sai do nosso corpo, do corpo do irmão que está voltou a andar em trevas, e os espíritos malignos voltam no corpo, e o ato daquela pessoa se transforma pior do que o início. Porque sai o demônio, depois ele volta com mais 7, pior do que eles. Tem a passagem em Marcos, em Mateus falando sobre isso. Depois nós vamos utilizar ela é muito forte, ela é muito significativa. Eu não me lembro onde está agora de cabeça, sempre quando eu vou procurar eu não consigo achar. Mas está aqui próximo, aqui Mateus tem essa passagem. Continuando, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Porque na hora que Jesus desceu, Melquisedeque subiu, porque o diabo ele quebrou o sacrifício contínuo. Porque o sacrifício contínuo vem desde das leis de Moisés, desde os 4 primeiros livros de Moisés, que fala da lei. Melquisedeque é esse sacerdote que tomava conta da primeira ordem dos levitas, que é a primeira ordem de Arão, porque Arão era responsável carnal aqui na terra, era o sacerdote da primeira ordem. Melquisedeque era da segunda. Então a primeira ordem ficava sob o julgamento, sob o reinado, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que ele é espírito. Nós vamos falar dele, vou começar a falar dele, porque todo mundo vive na primeira ordem, mas nós estamos agora na segunda ordem. A segunda ordem de Melquisedeque surgiu primeiro do que a primeira ordem. Depois tem que fazer o vídeo falando sobre isso, pegar os textos aqui. Nós estamos falando do princípio das dores agora. Daí quando Jesus desceu, Melquisedeque subiu, daí ficou sem espírito aqui na terra, com E maiúsculo. Daí ficou 30 anos sem espírito, com E maiúsculo. Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava vivo aqui na terra. Daí quando Jesus completou os 30 anos, daí começou a missão dele aqui na terra. Daí sim desceu o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito com E maiúsculo e o Espírito Santo com E e com S maiúsculo são os mesmos. Só que tem a diferença de que o Espírito é o sacerdote com E maiúsculo. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Mas os Espíritos são os mesmos. Daí o Espírito com E maiúsculo, que é de Melquisedeque, Jesus Cristo e Deus, ele ficou ainda no céu. Quando Jesus completou 30 anos e começou a missão dele aqui na terra, de pregar o Evangelho. E daí desceu o Espírito de Deus para conciliar junto com Jesus o mundo, para unir os judeus, os povos judeus, o povo judeus e o povo gentil que se converteram ao cristianismo. Daí Jesus
cumpriu a missão dele em 3 anos. Daí o Espírito Santo ficou aqui na terra durante 3 anos, que é o Espírito de Deus, junto com Jesus, para reconciliar o mundo, para unir, fazer uma aliança entre os israelitas e os povos do mundo, as nações. Foi isso que aconteceu. E depois, quando Jesus morreu na cruz, no madeiro, o Espírito Santo subiu. Daí ficou sem nenhum espírito com E maiúsculo aqui na terra. Daí que começou todas essas profecias que Jesus descreveu, que Jesus pregou, que Jesus anunciou. São vários detalhes. Está escrito isso. Eu vou usar o livro de Daniel, Mateus e Apocalipse para provar isso. Só que é muito tempo, muita coisa. Eu estou fazendo um estudo, eu já fiz, escrevi no meu caderno, que eu consegui fazer essa ligação. Então eu provo isso que eu estou falando dentro da Bíblia. Está falando até da Virgem Maria em Apocalipse. Mas só que ninguém percebe. Porque está todo mundo entretido com as coisas do mundo. Então, se não tiver um sacerdote como eu, que fui batizado, que fui eleito, para poder anunciar essas coisas, ninguém vai ficar sabendo. Essas coisas são importantíssimas, porque todo mundo tem que virar rei e sacerdote, está escrito em 2 Pedro capítulo 2. Todo mundo tem que ser preparado antes da morte para virar reis e sacerdotes. Não ficar só no discipulado. É isso que as religiões querem que você faça. Fique no discipulado para você não evoluir, para você não crescer espiritualmente. Daí a sua luz, a sua lâmpada vai ficar pequena, baixa. E daí você vai perder a salvação. Porque Jesus vai vir resgatar a igreja e você vai ficar para trás, igual as 10 virgens. Lembra que as 5 tinham a lâmpada apagada, daí elas foram buscar mais azeite, mais óleo para acender a lâmpada, e as outras 5 que era prudente, Jesus veio, daí elas se salvaram, porque elas estavam esperando, elas estavam prontas, elas eram prudentes. Agora as outras 5, elas eram imprudentes, as 5 virgens. Daí, enquanto elas foram lá buscar mais óleo para acender a lâmpada, Jesus resgatou as outras 5 e foi embora e deixou elas para trás. Elas perderam a salvação. É isso que vai acontecer com você, meu irmão. Por isso que eu estou avisando. Você tem que ouvir. Você não pode ficar pensando em ficar resolvendo o problema da sua vida. A minha vida aqui na terra eu já deixei de lado. Está escrito em Mateus 16, Marcos 8, João 12, que a gente tem que odiar a nossa vida, que a gente tem que negar a nossa vida. Qual vida? Aqui na terra. Mas depois nós vamos explicar isso melhor. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É isso que aconteceu com os apóstolos. Esse versículo ele é contextual, ele está falando dos apóstolos. E ao mesmo tempo está falando da gente, porque a gente também é discípulo que tem que ser convertido em reis e sacerdotes, porque os apóstolos tinham a missão dele de pregar o evangelho. A gente tem a nossa missão de se tornar reis e sacerdotes, não de se tornar discípulos e ficar no discipulado a vida inteira só fazendo obras dentro da igreja. Não, pelo contrário, você tem que ser treinado, educado. Você tem que ser usado para se tornar reis e sacerdotes. O rei e o sacerdote, ele tem poder para tudo, que nem eu. Hoje eu tenho poder para tudo.
Eu não pago dízimos, eu recebo dízimos. Então, isso é uma vitória, é um galardão que Deus e Jesus, nosso Senhor Jesus, deu para mim. Eu estou saindo da rua, indo para uma casa, porque eu estou fazendo aquilo, a vontade, o desejo de Deus. É o que Deus quer ver que todo mundo faça. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. É o que está acontecendo. Melquisedeque já desceu de novo. Ele desceu ali no Pentecoste, que é o Espírito com E maiúsculo. Ele voltou. Agora nós estamos debaixo do Espírito com E maiúsculo, que é Melquisedeque. É o sacerdote de Jesus Cristo, que atua aqui na terra. Nós estamos debaixo dele para sempre. Quem não está debaixo do Espírito, com E maiúsculo, ele é atormentado. Você pode ver quanta gente é atormentada. Eu vou dar um exemplo agora que aconteceu comigo. Eu estava ali, acordei 6 e pouco, estava catando lixo que os cachorros fez. Parou um carro e tinha um rapaz, acho que ele era homossexual. Ele me chamou para ir na casa dele para tomar banho e tomar café. Daí, com todo respeito, com toda educação, eu falei para ele: não, obrigado, amigo, eu utilizo o serviço social e eu faço essas coisas. Me despedi dele, saí fora, ele foi embora. Pronto, acabou. Essas pessoas, elas estão atormentadas. Lembra que eu falei que não vai ficar pedra sobre pedra? Então, é isso que está acontecendo no mundo. É falta de amor, é falta de educação, respeito para com Deus, para com Jesus. Se Deus e Jesus pregou os mandamentos falando que a gente tem que fazer conforme está escrito na Bíblia, e não fazemos, aí vem o castigo, vem a dor, vem o fogo que vai consumir. Agora, eles têm tudo, eles têm saúde, carro, poder, dinheiro, e eles se entregam às vontades do carnal, do corpo. É o que todo mundo está fazendo isso. Não só nesse caso, como em outros. Os ricos, eles são tudo atormentados, porque eles vivem só buscando as coisas do mundo, para ter prazer, para ficar se sentindo bem. Mas só que na hora que tiver que pagar a conta, e já estão pagando a conta, eles vão se arrepender muito. Então sai desse mundo, sai dessa vida. Faça igual eu. Agora eu vou ficar isolado numa casa lá fechado, só fazendo vídeo e tentando ver se eu consigo arrumar um emprego dentro da internet vendendo sapato para mim poder pagar minhas despesas. Eu não vou ficar pedindo dinheiro para a igreja para resolver os meus problemas particulares. Eu vou trabalhar igual todo mundo trabalha, mas eu vou vender sapato e vou misturar essa parte profissional com a parte bíblica, religiosa. Eu queria fazer uma coisa para agregar todo mundo, mas as pessoas, elas vivem num mundo tribulado, conturbado, elas só querem saber de se apacentar a si mesma. A única coisa que eu posso fazer é mostrar a palavra, falar da palavra e mostrar sobre a alimentação que vai curar a mente, o corpo, a alma e o físico das pessoas, porque o Espírito Santo ele tem que passar por um canal para chegar até a gente. É a estrutura que eu mostrei aqui no versículo 2, que está no versículo 1 de Mateus 24. Eu vou ler de novo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Pode ver que antigamente, antes da morte de Jesus Cristo, era uma estrutura o templo.
Era um templo físico, de pedra. Uma coisa que não tem vida. Agora não, agora a estrutura do templo é o corpo humano. Então eu vou mostrar para vocês como cuidar do corpo humano para o Espírito Santo poder entrar dentro de vocês e ficar no ambiente apropriado, que é o seu corpo. É o corpo carnal, a estrutura é o corpo carnal. Mas para o corpo carnal se manter vivo, é necessário que os alimentos que a gente consome seja vivo também. É necessário que a planta seja viva, é necessário que o solo seja vivo. Então, o combustível para você ficar bem é relacionado a esse assunto da alimentação natural que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai mostrar para você receber o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo de Deus e de Jesus. É um canal, é uma estrutura que liga em outra estrutura, a estrutura do alimento, porque a energia do Espírito vem do astro que Deus criou, que é o Sol. Essa luminosidade, ela abastece a planta, porque a planta ela precisa de energia luminosa para poder criar energia química, que são a estrutura dos alimentos que a gente consome. Isso é só uma parte do processo que eu estou revelando. Então, para o espírito poder entrar nas pessoas, elas precisam se alimentar bem com esse alimento espiritual, que ele é físico, carnal, quer dizer, aliás, ele é físico e ele é espiritual ao mesmo tempo. E receber a palavra de Deus. É uma junção. Se a gente só receber a palavra, o espírito, ele não vai baixar dentro da gente. Ele vai ficar em redor e vai ficar sobre a gente. Mas dentro da gente ele ainda não vai ficar, porque o corpo ele não foi purificado como Jesus ensinou aqui na Bíblia. Aonde estão esses versículos? Eu ainda não achei direito, mas eu posso fazer uma ligação e um estudo voltado para isso. Jesus ele está me passando essas ideias agora que eu estou falando sobre esse assunto, e Jesus está me comunicando que ele quer fazer desse jeito que eu estou falando, não do jeito que a gente está vendo, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Depois nós vamos entrar com mais detalhes sobre esse assunto da alimentação, da palavra de Deus, que a gente tem que associar uma coisa na outra. Senão fica incompleto o recebimento do Espírito Santo. Porque a gente só ouvindo a palavra não é suficiente. Está em Tiago. Está escrito em Tiago. Depois nós vamos ver tudo isso. Voltando aqui. Versículo 9. Já foi falado. Não, nós estamos no versículo 9. Vamos analisar aqui. Versículo 9 de Mateus 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Nós paramos nessa palavra tormento. Tormento é isso que está acontecendo com todo mundo. Ninguém tem paz, ninguém tem tranquilidade, é todo mundo agitado, todo mundo festeiro, todo mundo fica ouvindo essas músicas altas do mundo, passa os carros aqui com as músicas no último volume, é um terror isso. E matar-vosão, você já foi morto, já te mataram se você continuar nessa vida. Jesus está revelando, matar-vosão, matar-vos-ão.
os apóstolos e estão matando a gente. Também, todo mundo. Os que estão dentro e fora da igreja. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu vou terminar por aqui, porque os cachorros estão brigando muito e acho que a energia do celular deve estar pouquinha. Então, só concluindo, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu nome, a palavra odiado significa que todo mundo que fala da palavra de Deus é odiado pelo mundo, porque eles não entendem, eles não gostam. Tem até um versículo que fala das duas testemunhas. Agora eu não estou me lembrando onde está, mas em Mateus acho que deve ter. As duas testemunhas em Apocalipse tem também. É a mesma coisa. As duas testemunhas ficavam pregando e as pessoas odiavam. Eles pregaram em 3 anos. Eu acho que é João Batista e Jesus. Mas no sistema religioso, na teologia, eles acreditam que sejam ou profeta Elias e Enoque, o profeta Enoque. Eles acham que sejam isso. Eu também não tenho certeza se é o João Batista ou Jesus. Mas como na profecia, até comecei a fazer um estudo sobre isso, escrevi no meu caderno. Depois nós vamos falar sobre isso também. Mas como Jesus, Nosso Senhor Jesus e João Batista ficaram 3 anos fazendo o trabalho, o serviço, a missão aqui na Terra, eu acredito que seja eles, né? Mas vamos parar aqui no versículo 9, porque está escrito aqui no final: e sereis odiados de todas as nações. Está cumprindo esse versículo que eu não me lembro agora onde está. Mas está cumprindo essa parte aqui, está cumprindo a outra parte. Está revelando o significado da outra parte. Veio isso na minha cabeça agora, ó. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O nome significa que tudo nesse mundo, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, tudo foi Deus que criou. Deus criou Jesus, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo. Então o nome dele significa isso, tudo, né? Vamos parar por aqui e depois nós continuamos. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.